Você já se perguntou por que que você troca o sinal de um número quando você troca ele de lado em uma equação? Já se perguntou? Não? Não tem essa dúvida? Se tem, então chega mais. Fala galera, professor Marcos aqui, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Passo a Passo da Física, para estudarmos mais um conteúdo de matemática. E dessa vez vamos tirar uma dúvida que talvez você já tenha pensado em algum momento e não teve coragem de se fazer essa pergunta ou perguntar para o seu professor. Ou talvez você simplesmente nunca teve curiosidade, porque o importante é que você faz aquilo e dá certo, certo? Mas que dúvida é essa? Bem, sempre quando nós temos uma equação da seguinte forma, temos uma equação, por exemplo, x mais 2 igual a 1, por exemplo, como é que a gente resolve essa equação? Bem, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai repetir o x, porque nós queremos que ele fique desse lado, e queremos que todos os números que não tenham x passem para o outro lado. Ou seja, o 1 já está do outro lado, ele fica desse lado. Mas o 2, pessoal, quando o 2 vai para o outro lado, ele vem como? Ele vem negativo. Então, ele vai negativo para o outro lado. Portanto, fica x que é igual a 1 menos 2x. Beleza? Mas você já se perguntou por que esse número 2, que era positivo do lado esquerdo, foi para o outro lado negativo? Você há de concordar comigo que isso aí parece mais ou menos uma mágica, né? Isso é a matemática, ela não é assim. A matemática ela tem sempre uma lógica, certo? Então, vamos aprender por que isso acontece? Bem, pessoal, o que nós queremos de início é fazer o quê? Eliminar esse 2 do lado de cá. Esse mais 2 aqui, nós queremos eliminá-lo porque o nosso objetivo é calcular o valor de x. Ou seja, nós queremos isolar x do lado esquerdo. Então, todos os números que não possuem x têm que ir para o outro lado, aparecer do outro lado, certo? O que nós devemos fazer, então, para eliminar esse 2 do lado de cá? Bem, pessoal, para nós eliminarmos esse 2 do lado de cá, o que nós temos é que somar. Temos que somar esse mais 2, 1 menos 2. Certo? Porque com isso ficaríamos o quê? X mais 2, mais com menos dá menos 2, certo? Com isso, igual a 1, Com isso, o que é que iria acontecer? Esse menos 2 que eu somei ao mais 2, ele iria eliminar o mais 2, deixando só o x desse lado, certo? Mas observa o seguinte, só que quando nós somamos menos 2 ao lado esquerdo, nós temos que somar também menos 2 ao lado direito. Porque numa equação, o que é que uma equação representa? Ela te fala que o seguinte, temos o sinal de igual, separando o primeiro membro do segundo membro. Então, ela te diz o seguinte, que o primeiro membro é igual ao segundo membro. Então, se eu subtrair menos 2 desse lado, para que isso continue sendo verdade, eu tenho que subtrair também menos 2 do outro lado. Que ficaria o quê? Então, menos 2. Lógico que desse lado ficaria o quê? X, e desse lado ficaria, então, 1 menos 2. É por isso, então, pessoal, que o menos 2 aparece do outro lado. Ou seja, não é um sinal de mágica. Isso não é uma mágica. É o quê? É porque nós somamos menos 2, certo? De cada lado da igualdade, certo? Então, é por isso que o menos 2 aparece do outro lado. Mas existe um outro caso também, Nota que quando nós temos, por exemplo, 2 vezes x igual a 4, por exemplo, o que é que nós fazemos? Nós fazemos x, igual a 4, e aquele 2 que estava multiplicando ali, ele passa dividindo do outro lado. Analisa, ele sumiu de um lado e apareceu do outro lado. Não parece uma coisa estranha isso? Parece uma coisa estranha, não é? Parece um toque de mágica.
Ou seja, na matemática isso não acontece, né? Toda vez que um número some de um lado, aparece de um lado, tem que ser compensado de alguma forma. Então, o que é que acontece aqui na realidade? O que acontece é o seguinte, deixa eu apagar aqui. O que acontece é que nós queremos eliminar o menos 2 que está do lado esquerdo. Então, para a gente eliminar esse 2 que está aqui, nós temos que dividir o primeiro membro por 2. Só que nós temos que fazer a mesma coisa do outro lado. Por quê? Porque a igualdade ela tem que se manter. Logo, esse 2 que nós colocamos aqui, 2 por 2 dá 1, né? Fica 1, opa. Então, no caso, ficaria 1 vezes x. E do outro lado ficaria 4 dividido por 2, certo? Ou seja, x igual a 4 dividido por 2. É por isso que o 2 aparece do outro lado. Por que ele aparece? Porque eu tive que dividir o 4 por 2, porque eu dividi o outro lado por 2 para poder eliminar o 2 que estava multiplicando o x, certo? Então, é por isso, pessoal, que esses números eles aparecem dessa forma. Não é simplesmente como um toque de mágica. Não é que o número que estava positivo de um lado, ele aparece negativo do outro lado. Não é isso que acontece. O que acontece é que nós somamos ou subtraímos, dependendo do sinal que nós queremos eliminar, do número que nós queremos eliminar, se ele for positivo ou negativo, a gente vai somar com um número negativo ou somar com um número positivo. Vamos ver mais um exemplo disso? Aqui, suponhamos que nós tenhamos aqui, ó, 2x mais 1 igual a 5. Certo? A gente na seguinte situação. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, queremos eliminar o menos 1. Então, 2x mais 1 mais menos 1. Vou colocar logo direto, né? Menos 1. Só que temos que fazer a mesma coisa do outro lado, ou seja, somar menos 1 também. Esse menos 1 que eu somei aqui desse lado, ele cancela aquele 1. E fica o quê? 2x igual a 5 menos 1, que dá 4. Agora, queremos também mais uma vez, o nosso objetivo é isolar o x desse lado. Portanto, temos que fazer aquele 2 desaparecer. Como é que a gente faz? Divide por 2. Só que tem que dividir o outro lado também, porque a igualdade tem que se manter. Então, esse 2 que eu coloquei, ele divide o outro 2, que fica 1. Né? Então, fica 1 vezes x, que dá x, e fica 4 dividido para 2, que é igual a 2. Beleza? Então, é isso aí. Professor, quer dizer que eu não posso utilizar aquela regrazinha de passar o sinal para o outro lado, ou com o sinal trocado? Pode, você pode fazer isso. É uma forma simplificada de você fazer isso. O que você não pode é fazer isso sem entender o que você está fazendo. É muito importante você entender, porque há muitas questões de matemática, até mesmo de física, onde você, para responder uma equação, você tem que ter um raciocínio parecido com esse. Né? Vai ter muito que você vai ter que completar um dos lados para você resolver essa questão. Então, se você não tiver esse conhecimento, você não vai ter condição de responder esse tipo de questão. Tá bom? Então, é isso aí. Se você tiver gostado, tá bom? Dê um like aí. Se não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe aí com seus amigos que também não sabiam por que isso acontece. Tá bom? É isso aí. Falou, valeu. Nos encontramos na próxima aula. Fui!